Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa sessão, a 13ª sessão ordinária, no dia 13 de maio de 2024. Vereadores presentes, vereador Bruno de Mello, vereadora Denise Almeida, vereador Everaldo Silva, vereador Misael Prestanista, vereadora Dete Silva, vereador Ricardo Souza, não, Saulo Holanda, vereador Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo e Vladimir Labanca. Com o quórum regimental, declaro aberta a 13ª reunião ordinária. E peço à vereadora Denise Almeida que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16, diz assim: Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quantos dizem amém? Peço ao secretário-geral que faça a leitura da minuta. Minuta da 12ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Olinda, realizada no dia 7 de maio de 2024, sob a presidência em exercício do vereador Vladimir Labanca. Às 10h30 do dia 7 de maio de 2024, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Olinda a 12ª reunião ordinária sob a presidência em exercício do vereador Vladimir Labanca. O presidente promoveu a abertura da reunião ordinária e procedeu à verificação da presença dos vereadores. Presentes, vereadores Everaldo Silva, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Dete Silva, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo e vereador Labanca. Observado o número regimental, o presidente pôde proceder com a instalação da sessão. O vereador Jojó Guerra prosseguiu com a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. O secretário-geral Júnior Lira realizou a leitura da minuta da 11ª reunião ordinária, realizada no dia 30 de abril de 2024. Encerrada a leitura da minuta, o secretário-geral prosseguiu com a leitura do expediente. Encerrada a leitura do expediente, com quórum para a votação da ata da reunião anterior, o presidente colocou em discussão a ata da 11ª reunião ordinária. Não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovada a ata da 11ª reunião ordinária. O presidente declarou aberto o livro de oradores. O primeiro orador, o vereador Jojó Guerra, discursou. Seguindo com o livro de oradores, a vereadora Dete Silva discursou. Seguindo o livro de oradores, o vereador Tony Magalhães discursou e concedeu a parte aos vereadores Jojó Guerra, Dete Silva, Vladimir Labanca, Tustão de Olinda e Misael Prestanista. Seguindo com o livro de oradores, o vereador Vladimir Labanca discursou e concedeu a parte aos vereadores Jojó Guerra e Dete Silva. Diante do ocorrido, o presidente suspendeu a sessão temporariamente e, em seguida, discursou. A vereadora Dete Silva requereu uma questão de ordem, a qual foi deferida pelo presidente. Seguindo com o livro de oradores, o vereador Vinícius Castelo discursou. O presidente encerrou a sessão ordinária, convocando a próxima para o dia 14 de maio, no horário regimental. Ao final desta sessão, foi constatada, em consonância com o livro de presença dos vereadores, a presença dos seguintes: vereadores Tustão de Olinda, Irmão Biá, Denise Almeida, Everaldo Silva, Misael Prestanista, Jesuína Araújo, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Dete Silva, Tony Magalhães, Vinícius Castelo, Vladimir Labanca. A ausência justificada dos vereadores Bruno de Mello, Felipe Nascimento, Ricardo Souza e Saulo Holanda. O horário de encerramento dessa reunião foi às 12h11. Senhor presidente, lida a minuta da 12ª reunião. Coloco em discussão a minuta da 12ª reunião ordinária. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Leitura do expediente. Expediente da 13ª sessão ordinária, realizado no dia 13 de maio de 2024. Projeto de decreto legislativo.
Projeto de Decreto Legislativo número 14/2024, de autoria do vereador Tony Magalhães, concede o título de cidadão de Olinda ao senhor Inácio de Barros Melo Neto. Projetos de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 48/2024, de autoria do vereador Felipe Nascimento, declara utilidade pública a creche Lá Manuel Quintão. Projeto de lei ordinária número 49/2024, vereador Jesuíno Araújo é o autor, institui o Purple Day, Dia Roxo, no município de Olinda, a ser comemorado anualmente no dia 25 de março, Dia Internacional dedicado a conscientizar pessoas sobre a epilepsia e combate ao preconceito contra a doença e pessoas acometidas. Projeto de lei ordinária número 50/2024, de autoria do vereador Jesuíno Araújo, institui no município de Olinda o Março Roxo, mês de mobilização e conscientização sobre a epilepsia, a ser comemorado anualmente. Projeto de lei ordinária número 51/2024, de autoria do vereador Jesuíno Araújo, institui a carteira de identificação da pessoa com epilepsia, destinada a conferir identificação à pessoa diagnosticada com epilepsia no âmbito de Olinda. Ofícios. Ofício 32/2024 da Secretaria de Governo, encaminha os seguintes decretos do Executivo, abaixo discriminado. Decreto 19/2024, transforma escolas de ensino fundamental em escolas de tempo integral. Decreto 26/2024, institui e orienta a política pública municipal de educação especial na perspectiva inclusiva para os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Olinda. Decreto 38/2024, abre o orçamento fiscal do município de Olinda relativo ao exercício 2024, crédito adicional suplementar no valor de R$ 552 mil em favor da Secretaria de Mobilidade Urbana. Decreto 49/2024, abre o orçamento fiscal do município de Olinda relativo ao exercício 2024, com crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.122.415 em favor da Secretaria de Educação, do Fundo Municipal de Educação, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Gestão Urbana e da Secretaria de Esportes e Juventude. Ofício 1080/2024, da Secretaria de Saúde, resposta ao requerimento 594, de autoria do vereador Severino Barbosa Biai. Ofício 1091, da Secretaria de Saúde, resposta ao ofício 116/2024, de autoria do vereador Severino Barbosa Biai. Ofício 1101/2024, da Secretaria de Saúde, em resposta ao ofício 48/2023, de autoria do vereador Jojo Guerra. Ofício 36/2024, da Secretaria Executiva de Habitação, respostas aos ofícios 111 e 103/2024, ambos de autoria do vereador Severino Barbosa Biai. Ofício 40/2024, da Secretaria Executiva de Habitação, resposta ao ofício 114, de autoria do vereador Severino Barbosa Biai. Requerimentos. Todos os requerimentos a seguir são de autoria da vereadora Odete Silva. Requerimento 216, requer comissão de ética na Câmara do Vereador de Olinda para que seja aberto processo de investigação por quebra de decoro parlamentar. Requerimento 217/2024, requer serviço de iluminação e troca de lâmpada de postes situado na primeira travessa da Rua 5, em Rio Doce. Requerimento 218, requer serviço de iluminação pública e instalação de escadarias. Requerimento 219, requer solicitação de estrutura de contenção definitiva de barreira. Os requerimentos a seguir são de autoria do vereador Tony Magalhães. Requerimento 220/2024, requer reparos imediatos em lâmpadas de LED. Requerimento 221/2024, requer instauração de comissões especiais de inquérito sobre o ocorrido na 12ª sessão ordinária. Requerimento 222/2024, requer complemento do calçamento da Rua João Corrêa, situado no Alto do Cajueiro, no bairro de Águas Compridas. Senhor presidente, foi lido o expediente dessa sessão. Encerrado o livro de oradores, primeiro orador, a vereadora Odete Silva. Desculpa, encerrado o expediente. Primeira oradora, a vereadora Odete Silva. 10h49. Bom dia a todos e a todas. Quero pedir desculpa até pela minha fala, porque eu estava lá fora agradecendo aos movimentos sociais. Quero agradecer a Vívia, que entrou, a Toninho, ao PSB, o PT, PSB, né, PV. Agradecer os movimentos sociais, movimento misto, todos os movimentos sindicatos que lá fora estão, né, que infelizmente não pôde entrar, que queria estar aqui para poder
ser solidário com a vereadora Odete Silva. E eu tenho certeza que a sessão ia começar na paz, terminar na paz, porque a intenção das pessoas é justiça ao que aconteceu aqui na terça-feira. Eu coloquei um requerimento, um pedido de comissão de ética aqui nessa casa, porque eu fui desmoralizada, né, politicamente. Existia um crime político aqui, eu como parlamentar, né, e os novos colegas que estavam aqui na terça-feira viu que, hora nenhuma, eu fui agressiva com o vereador Tostão de Olinda. Hora nenhuma eu desmoralizei ele. Ao contrário, a minha fala tem filmado que eu parabenizei ele quando ele disse que estava representando a governadora Raquel. A única coisa que eu falei a mais foi que quem tinha que cobrar e representar a governadora Raquel era Jesuíno, por ter trazido Raquel, por ter feito campanha para Raquel, né, ter levantado ela, colocado ela debaixo do braço. E hoje ele precisa cobrar da governadora muita coisa aqui para Olinda. Foi essa a minha fala. E depois passei para o presidente. Também falei sobre a situação do alagamento, da saúde e da educação. Questionei aqui nessa casa, mas hora nenhuma eu fui agressiva com nenhum parceiro dessa casa Bernardo Vieira. Mas quero dizer aqui que eu fiz um BO na delegacia das mulheres, já fui no Ministério Público também, solicitando a cassação do vereador, porque eu acredito que os vereadores que aqui estão não são machistas. E não vai permitir que um vereador desmoralize as duas mulheres que estão nessa casa. Porque a partir do momento, Denise, que eu levo o nome de ladrona, você como mulher também leva. A partir do momento que o vereador Tostão usa palavra de baixo escalão comigo, está usando com você também. E ele não bateu em mim, porque vários vereadores se levantaram, porque ele vinha para cima de mim. E eu jamais esperei isso dele. Até porque é o vereador que menos eu debato com ele aqui na casa. Se fosse outro vereador, né, também eu não ia aceitar. Porque aqui o debate tem que ser político. A gente tem que debater política e não agressão. E se essa casa permitir que o vereador Tostão saia impune, eu vou ficar totalmente desapontada com os homens dessa casa. Porque eu acredito que Tony Magalhães tem filha. Eu acredito que Everaldo tem filha, tem mulher. Bruno, Flávio, Biai, Saulo, Labanca, Misael. E não queria e não quer que aconteça o que aconteceu comigo, com os seus filhos ou filha. Eu vim de uma comunidade carente, mas eu nunca roubei. E eu quero que prove aonde foi que eu roubei. Eu tive menos votos do que muitos aqui. Mas, para vocês verem, eu não tive dinheiro para fazer campanha. Foi uma luta, foi um sacrifício para eu chegar aqui. Quem realmente me trouxe foi a raiz, foi a base, foi a favela. Foi a comunidade carente que acreditou em Odete Silva. Essas mulheres que estão lá fora, gritando e dizendo que eu não posso sofrer essa injustiça, porque me conhece. Eu já passei fome, Tony. Nunca roubei. Nunca me prostituí para levar o nome que eu levei aqui. E eu não poderia deixar de estar nessa sessão. Porque a partir do momento que eu deixasse, eu estava permitindo essa injustiça. Permitindo. Denise, eu e você... E todos aqui voltou na delegacia da mulher. Quando eu fui prestar o BO ali, disseram a mim que eu tinha que ir para a delegacia do Varadouro, porque lá só pode ser lei da Maria da Penha. Ali tem que ser uma delegacia aberta para todos os crimes que acontecer com mulher. E ter uma equipe de investigação. A gente precisa solicitar aqui esse projeto
para ter uma equipe. Como é que faz o BO lá e a delegacia do vereador que vai investigar? Está errado, Denise. É mais uma maquiagem. E a gente quer acabar com essa maquiagem. E eu peço aqui, mesmo os companheiros da base, que faz parte da base do prefeito, que seja consciente do que aconteceu aqui. Aqui aconteceu uma violência, um crime que eu nunca vi na Casa Bernardo Vieira. E isso vai ficar uma mancha se não for corrigido. Uma mulher agredida aqui. Uma parlamentar eleita pelo povo. E eu peço justiça. E ainda digo mais. O que for contra essa violência não está sendo contra a Dete Silva. Está sendo contra a todas as mulheres de Olinda, a todas as mulheres do Brasil. Porque nós, não adianta a gente pregar uma coisa e fazer outra. É isso aqui que eu quero. Quero agradecer a Tony, porque toda hora ele foi solidário a mim, a Labanca, a Misael, a Benício Castelo, né? Quero agradecer a Denise pelo vídeo que ela fez. Né? Eu quero agradecer a Flávia Nascimento, a Bruno, a Everaldo. Queria né? uma parte, vereadora. Queria uma parte. Eu vou dar uma parte a você agora. E quero agradecer até a Câmara, né, de ter colocado uma nota. Eu esperei o meu presidente também ter feito. Mas eu acredito que ele vai ser consciente. Dou uma parte a você, vereadora. Bom dia a todos e a todas. Eu queria deixar registrado aqui, vereadora, que a gente já fez essa solicitação para que a Delegacia da Mulher aqui da nossa cidade, e todo o Estado, né, não acredito, que não poderia ser apenas para o crime de violência doméstica, e sim qualquer crime relacionado à mulher. E aí a gente já fez esse requerimento junto à Corregedoria, para que nós pudéssemos, então, oficializar isso, todas as delegacias da mulher viessem atender todos os crimes que nós, mulheres, temos sofrido, não somente na política, mas eu já recebi vários relatos de mulheres, eu tinha até comentado com o vereador Tony, né, que várias mulheres já me procuraram, que foram agredidas, que foram, infelizmente, sofreram da mesma forma que a senhora sofreu, que Vossa Excelência sofreu, e aí foram na Delegacia da Mulher e não foi atendida em relação a isso. Então, nós precisamos nos unir cada vez mais para que nós possamos, então, cobrar da nossa governadora, da Corregedoria, e aonde for preciso, para que a Delegacia da Mulher ela possa, sim, atender todos os crimes de mulher, e não apenas doméstico. Viu? Estamos aqui à disposição. Quero agradecer também o PCdoB, a ministra Luciana, que todo o tempo tem sido solidária, tem ligado para mim o tempo todo. E dizer, gente, que é muito triste o que nós estamos vivendo na Assembleia, na Câmara de Olinda, em qualquer lugar do nosso país. Precisamos fazer justiça. E a justiça tem que começar agora. E eu solicito urgentemente a comissão de ética e a expulsão do vereador Tostão. Já agradeço a parte. Próximo orador, o vereador Vinícius Castelo. 10h58. Olá. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Quero iniciar saudando algumas figuras importantes que estão aqui hoje, né, em nome da Fundação Perseu Abramo, a minha companheira de luta, Vivian Farias, que inclusive realizou nos últimos dias, né, um grande encontro para poder discutir democracia, ditadura, e trouxe muitas figuras importantes para a nossa cidade. O companheiro Antônio Carlos, meu grande amigo, não encontro aqui na plenária, mas se estiver, o presidente do PT, Lulinha, a vereadora do Recife, Cida Pedrosa, a todos que estão aqui nesta sessão no dia de hoje também, né, e iniciar primeiro abordando e me solidarizando a vereadora Dete Silva, né. Dete sempre foi uma vereadora muito companheira desde o início do mandato, né, Dete? Só nós sabemos o que é ser da favela, da periferia e adentrar no espaço de poder legislativo, né? É importantíssimo que esse episódio, Dete, não só sirva de apuração, mas principalmente de entendimento
de que o respeito mútuo precisa existir na casa que representa o povo. A gente não está aqui para poder brincar. A gente está aqui para poder debater, para poder discutir. Isso faz parte da democracia, mas sem ultrapassar limites, né? Utilizar palavras de baixo calão, como foi utilizado, é sim um ato desrespeitoso que precisa ser averiguado, né? Ser acusado, como a senhora foi acusado, é sim um ato desrespeitoso e precisa ser averiguado. Então, a senhora sabe muito bem que representar um movimento social e acabar interferindo diretamente na vida da população que mais precisa já é uma luta travada, porque tem que ter muita coragem para poder lutar pela moradia, minha amiga, para poder lutar pelo povo que está na periferia. E a senhora sim precisa ser respeitada. Então eu quero me solidarizar, porque com toda certeza eu não sou uma mulher, mas consigo, através da empatia, entender o grande esforço que é ser uma mulher e estar numa Câmara de Olinda. Eu disse lá fora que a gente precisa respeitar a luta das mulheres, porque a gente está na Câmara mais antiga do Brasil em funcionamento, e durante toda a sua história só passaram 8 mulheres. A gente está, né, neste mandato só tendo 2 mulheres, a senhora, vereadora Odete Silva, e a vereadora Denise Almeida. E de toda a história da Câmara dos Vereadores daqui no município de Olinda só passaram 8. 8 não é nem o número de vereadores homens deste mandato, né? A gente tem 15. Só em um mandato. Então, a gente precisa respeitar, sim, as mulheres, as lutas das mulheres, e principalmente se perceber enquanto pessoas que estão constantemente, através de uma perspectiva que a gente é ensinado a reproduzir o machismo, a misoginia e a própria discriminação. O respeito ele precisa ser efetivo, Dete. Não só para a senhora que passou por esse episódio lamentável, mas para todas as mulheres, principalmente no espaço de representação. Aqui é um espaço onde a gente precisa olhar para a sociedade olindense e precisa olhar com carinho para poder dizer que as mulheres, não só aqui, mas fora daqui, vão ser respeitadas. E quando no espaço de poder e representação isso não acontece, a gente falha enquanto legislativo, a gente falha enquanto representação, e isso, sem sombra de dúvidas, precisa sim ser reparado. Então fica aqui a minha solidariedade, minha amiga, muita força para que isso possa ser de fato encaminhado. Dando continuidade, na última sessão eu precisei interromper a minha fala, evidentemente pelo episódio, e não trazer aqui questões muito fundamentais que têm acontecido em todo o Brasil, né? Primeiro é importante registrar aqui a minha solidariedade, inclusive, a todas as pessoas que estão passando por uma situação muito triste diante das mudanças climáticas acontecendo em todo o território nacional, lá no Rio Grande do Sul. Isso é fruto de uma política que não respeita o meio ambiente, isso é fruto de uma política que acaba sendo individualista, uma política que não coloca no orçamento dinheiro, recurso para a construção de política pública. Agora, é importante também perceber a canalice que se utiliza para poder, de fato, se atribuir da dor das pessoas. A gente está falando de crianças mortas, de mulheres mortas, de homens mortos, de animais mortos, de pessoas sem teto, de pessoas saindo dos seus espaços, porque de fato foi devastado. Não só por uma consequência do desastre do cuidado deste povo, mas principalmente porque o mundo está mudando. E é dever da gente mudar, pautando as mudanças climáticas que existem em todo o território. A solidariedade ela precisa ser e precisa existir em todas as vertentes. E eu lá quero saber que tu é de direita. E eu lá quero saber que tu é de esquerda. No momento de dor, a gente precisa se unir. Mas a politização, principalmente canalha, de pessoas que se atribuem para o sensacionalismo, não reconhecendo, inclusive, políticas que envolvem o orçamento, nos faz trazer, sim, para um debate que precisa ser importante, para que a gente possa reforçar que existe uma atuação do governo federal acontecendo mediante a essas catástrofes. Porque tem município no Rio Grande do Sul que não coloca R$1 no orçamento para prevenção de desastres ambientais dentro da cidade. A gente está num município
como Olinda, onde o orçamento a gente aprova no PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e quando a gente fala de catástrofes possíveis, a gente fala no orçamento. É dever do governo federal trabalhar para poder minar essas questões, com toda certeza, mas é dever também do governo estadual, é dever do governo municipal, para poder pautar sobre esses recursos. Então, como tem muitas pessoas propagando mentiras safadas para politizar, em nome da dor das pessoas que estão sofrendo, aqui vai 12 medidas de 50,9 bilhões que foram destinadas pelo próprio governo federal para o Rio Grande do Sul, para que se fique registrado nessa casa. Vereador Biai, felizmente, a gente não está numa casa onde a gente está tornando discursos antagônicos. Felizmente, a gente está dialogando aqui com muita responsabilidade. Mas tem muitas casas legislativas, Brasil afora, que está se atribuindo da mentira para poder se projetar politicamente. E isso é muito ruim para o debate político. Isso é muito desgastante para quem tem seriedade política. Então é importante que a gente permaneça cientes e conscientes da construção que a gente faz, principalmente, vereador Biai, porque a gente está numa cidade onde metade dela é em morro, é em encosta, é em barreira. A gente tem uma cidade muito complicada. Então, eu tenho uma certeza que muitos dos parlamentares que estão aqui têm uma responsabilidade com o seu território, para que a gente possa ter a seriedade de debater política pública com consciência diante das tragédias que nos assolam. Das 12 medidas desses mais de 50 bilhões, tem o abono salarial, o seguro-desemprego, o imposto de renda, programas sociais, projetos para poder minar essas questões, análise de crédito, Pronamp, descontos do Pronamp, crédito do FGI e PEAC, tributos, certidão negativa, Pronaf e Pronamp. Então, a política pública ela está diretamente ligada ao orçamento. É por isso que eu fico me esgoelando constantemente aqui, quando a gente está colocando emenda, para poder, de fato, direcionar para o orçamento público da cidade, para a prevenção de encostes e de barreiras. Quando a gente chega em Águas Compridas, quando a gente chega em Caixa d'Água, e está aqui os parlamentares que não me deixam mentir, a gente precisaria ter uma defesa civil no local funcionando 24 horas. Parte, vereador. Tá bem, vereador? Para poder, de fato, dar conta de uma área que, estrategicamente, é e que precisa de um cuidado cada vez maior. A gente precisa de um recurso cada vez mais robusto. Antes de dar continuidade à minha fala, eu quero passar a palavra para o vereador líder do governo, Biai. Obrigado, vereador, pela parte. Primeiro, eu gostaria de me congratular com o discurso de Vossa Excelência acerca dessa tragédia no Rio Grande do Sul, um dos estados mais ricos do Brasil, lá no extremo sul do país, né? Como nós dizemos sempre, o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí, né? Está lá no Chuí, né? Até aquela questão do arroz, né? Muito arroio Chuí. Dizer também, vereador, que isso não é um privilégio no sentido negativo só lá do Rio Grande do Sul, não obstante nós vermos, como estamos vendo ultimamente, as construções em lugares totalmente inadequados e muitos em razão da falta de investimento e da falta de controle urbano. Nós estamos verificando claramente isso acontecendo. E eu dissera que não é um privilégio, no sentido negativo, evidentemente, lá do Rio Grande do Sul, haja vista que nós temos visto acontecer aqui na nossa região, no Sudeste, São Paulo principalmente, né? São Paulo, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, são estados da região Sudeste, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná já são da região Sul, né? E aqui no Nordeste também. Quantas e quantas tragédias nós já vivenciamos aqui no nosso Nordeste, que se fala muito na seca, mas também essas enchentes têm surgido, têm acontecido, não raro. Isso, conforme Vossa Excelência colocou, e eu concordo plenamente, em razão das mudanças climáticas.
que este vereador falara aqui há algumas sessões atrás, e até não foi bem entendido, né? Porque a mudança climática ela está complicando, trazendo problemas para o mundo todo, né? A floresta amazônica, que é considerada o pulmão do mundo, ela foi dilapidada por muitos e muitos anos, sobretudo nesses últimos 8 anos, talvez, né? E que hoje nós estamos vendo ou tentando reabilitá-la. De sorte que, vereador, é importante nós tentarmos começar a falar, a discutir esse assunto do plano diretor da cidade de Olinda em si, que é uma cidade que tem um morrinho ali em cima, que não representa toda Olinda. Olinda está também, e uma parte muito grande dos seus 42 quilômetros nas encostas e nas margens de rios, ou dos pequenos rios, que é o caso do Bibiribe e do Rio Doce, né, que era o Rio Doce, ali paralelo à praia, e nos canais. Então, é preciso que nós tenhamos isso em mente, e eu incorporo totalmente o pronunciamento de Vossa Excelência e pedindo a todos os pares que nós passemos a pensar claramente e a discutir essa questão do plano diretor da cidade, sob pena de, em breve, termos tragédias ainda maiores. Talvez não, para mim, verificar em loco ou ao vivo, mas, quiçá, vereadores, cidadãos e cidadãs mais jovens dessa cidade possam vivenciar de forma trágica no futuro, se nós não tomarmos alguma providência já. Muito obrigado. Endosso sua parte, vereador Biai. Biai, o senhor sabe muito bem que eu sempre tive muito respeito pela sua atuação. Ter 8 mandatos aqui na cidade de Olinda não é para qualquer pessoa, o senhor é uma grande exceção, né? E aí, quando o senhor fala e chama a juventude para poder lidar com essa responsabilidade, eu vou me colocar nessa posição, viu? Estou me sentindo chamado para poder brigar por essa cidade. É importante a gente perceber essas lutas, Biai, porque às vezes eu sou criticado, né? Porque como eu não tenho qualquer articulação com a gestão municipal, tem gente que olha para mim e fala, esse vereador não consegue colocar um poste nessa rua. Mas é porque, vereador, a gente tem que ter quem se preocupe com as questões estruturais dessa cidade, que vai desaguar na vida das pessoas. A regulação fundiária dentro dessa cidade, morros e encostas, o orçamento público dessa cidade. Eu sei que Vossa Excelência representa o governo atual, mas eu preciso confessar que, infelizmente, eu não acredito que a resposta para a transformação dessa cidade vá se dar com este governo que está aí. E eu preciso falar isso porque tem muitos parlamentares aqui que precisam também estar atentos que as mudanças climáticas vão interferir no território onde a gente vive. E se a gente não tiver uma Câmara de Vereadores ciente disso, interferindo para poder fazer política pública nos territórios onde a gente está, a gente vai para a lama. Porque a gente não vai ter resposta suficiente para poder dar para a população. É Alta Bondade, Alto Sol Nascente, Caixa d'Água, Peixinho, Jardim Atlântico, Butrins. A gente precisa se entender enquanto autoridade. E isso só pode ser feito com uma gestão que entenda a importância de todos vocês no território. Porque a gestão que se está aí só se preocupa com o cargo e ponto. E eu não tenho problema nenhum em discutir sobre espaços, porque em toda administração pública, enquanto força política, existe. Agora, qual é o projeto de cidade que a gente tem? Qual é a participação do Poder Legislativo na discussão do território da nossa cidade? Porque eu quero chegar na periferia onde eu moro e dizer, estamos fazendo isso para a nossa cidade. Estamos fazendo isso para o nosso bairro. Tem tanto de orçamento. Esse morro aqui tem projeto para esse morro. Isso não vai contribuir politicamente para cada um e para cada um que está aqui? Vai, sabemos disso. Está na hora da gente ter coragem, porque depois não vai adiantar a gente chorar
diante das dores de pessoas que não vão ter nada, apenas a esperança de continuar vivos e vivas. E eu falo isso porque a gente tem hoje um gestor que quando chega, está bem presente, que quando chega recurso do governo federal, não tem a pachorra de agradecer 3 viaturas que vêm para a cidade de Olinda para poder, inclusive, interferir diretamente na segurança da nossa cidade e nem menciona de onde sai esse recurso. A administração atual não vai nos dar as respostas para a transformação de uma cidade que é nossa. Ou a gente se atribui disso, entendendo que se a gente só se preocupar com o nosso cercadinho, estamos tudo lascado, ou então a cidade vai abaixo e a gente vai junto. Então é esse o meu recado, para a gente poder transformar não só Olinda, mas entendendo que o mundo está mudando, e se a gente não mudar para dar respostas, a gente vai ficar estagnado, e eu torço para que na próxima gestão esse trabalho se inicie. Obrigado. Próximo orador, o vereador Vladimir Labanca. O senhor tem 15 minutos. Quer bugar aí? Marca aí. Obrigado, senhor presidente. Esse daqui não tá pegando? Ah, porque tá servindo. Agora vai. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Queria iniciar minha fala aqui solidarizando com a companheira Dete Silva. Eu acho que as mulheres têm que estar defendendo seus direitos na íntegra, né? A gente escuta muito de mães viúvas, de mulheres viúvas, ainda o preconceito na vida social, né, de pessoas que querem impor o machismo acima dos direitos das mulheres. Então, a gente acredita nessa luta e repudia qualquer agressão à mulher, e aqui nessa casa eu acho que a gente tem que ter exemplo. Então, conte com o nosso mandato, né, não só para defender aqui que as mulheres ela tem a voz, os mesmos direitos dos homens, e que mais para repudiar esses atos de agressão. Eu estava presidindo aqui a sessão plenária, né, estava na minha fala, e infelizmente qualquer um pode pegar o microfone aqui, ligar e falar, e a gente não consegue conter a situação. Então, foi extremamente agressivo o que a senhora sofreu aqui, né? E a gente está junto, conto com o nosso mandato sempre, né? E vamos cobrar aqui, né, os desdobramentos com relação à abertura abertura de um processo administrativo, né? E a gente decidir aqui qual vai ser a punição. Mas eu acho que tem que ter punição, porque chegou num limite. Queria também falar aqui, senhoras e senhores, a questão do Rio Grande do Sul. É uma questão séria, né, de impacto ambiental, de degradação ambiental provocada pelo ser humano. A gente, infelizmente, às vezes discute, fala muito, mas não toma medidas para a gente conter essa degradação do meio ambiente, que é provocada pela poluição do ar. Muitas vezes não tem fiscalização em certas indústrias que praticamente polui o ar. A poluição da água aqui é notório, né? A gente vai aqui no Rio Bibiribe, a gente vê o que é poluição. Qualquer rio aqui na região metropolitana, principalmente aqui em Olinda, que não é cuidado, a gente vê uma poluição muito grande, e isso é a colaboração do ser humano,
que vem gerando essa situação. A geração de resíduos, a gente já era para fazer a reciclagem 100%, ter usinas fazendo a reciclagem, transformando em energia, fazendo trabalho sério, trabalho de conscientização também, que quem exige, quem faz esse trabalho de conscientização é as prefeituras. Eu nunca vi a gestão fazer um trabalho de educação social dentro da comunidade. Aliás, o único prefeito que eu escutei, assim, que eu escuto que tinha esse trabalho constantemente na comunidade, foi Germano Coelho. Até hoje o pessoal cobra, os mais idosos. Ele fazia cinema na comunidade, com o trabalho educativo, fazia um trabalho realmente educativo para as pessoas terem noção do grau de gravidade que é a situação ambiental. Né? O desmatamento também, a gente vê aí o desmatamento, agora não, porque o governo Lula vem combatendo, vem colocando toda a equipe dele lá na Amazonas, naquela região do território do Amazonas, e diminuiu bastante, mas a gente tem que combater o agronegócio que desmata ali, porque não traz aqui para o sertão de Pernambuco. O sertão de Pernambuco tem uma terra super fértil. Basta perfurar o poço, fazer a irrigação, que planta tudo. Um exemplo disso é Petrolina. Petrolina é o maior exportador do mundo de manga, uva, essas manga tome, né? Essas uvas sem caroço, para a Europa. Então, a gente tem não precisa desmatar o Amazonas para plantar, nem desmatar o Amazonas para ser pecuarista, porque eles realmente têm uma parcela de culpa nessa situação que vem acontecendo no Amazonas. Quem mora lá sabe que não é só os madeireiros que desmatam, mas os pecuaristas, os agricultores, para plantar e criar gado. A gente, hoje, aumentou em 1,7 graus Celsius a temperatura global. E existe um acordo em Paris que é para 1,5. Né? Então, a gente está muito próximo de chegar a esse acordo que foi estabelecido em Paris, esse tratado, para tentar controlar o meio ambiente. Então, a gente fica triste, porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo em outros países, que as redes sociais hoje mostram, né? São situações de degradação do meio ambiente que vem preocupando o mundo, e a gente tem que conscientizar a população para que a gente consiga, de fato, tentar controlar ou diminuir muito a degradação e, assim, ter um ambiente próspero, um ambiente que vá fazer com que as pessoas, que o planeta, o nosso planeta, tenha uma vida longa. Então, a gente está bastante sensível à situação do Rio Grande do Sul. Né? É muito importante que o vereador Vinícius colocou aqui. Existe muita gente se aproveitando de uma situação de desastre, né? Aquelas pessoas ali que estão na ponta, que perderam suas casas, que perderam seus móveis. Né? É uma situação triste, de calamidade realmente, que tem que ter um esforço conjunto dos governos e a iniciativa privada para fazer com que aquelas pessoas tenham um mínimo de retorno do Estado e da iniciativa privada também, que colabora bastante. Aqui aconteceu em Olinda, né, onde a gente chegava, quando aconteceu aquele alagamento último, que alagou tudo, destruiu tudo ali em Fragoso, aonde a gente chegava, a gente via um show da sociedade civil organizada e a gente via uma ausência muito grande dessa prefeitura. Né? Teve uns auxílios que foram dados pelo governo do Estado, que pessoas que moram na beira do rio não receberam. Eu não sei como foi feita essa distribuição, mas aqui mesmo em Vila Popular, naquele rio, um monte de famílias ali cercando aqui
o canal da malária não receberam auxílio e moram lá. Efetivamente, precisava daquele auxílio naquele momento. Então, estamos aqui à disposição para dialogar, abrir esse debate, né, fazer com que a gente tente, pelo menos, pressionar essa gestão a ter consciência da necessidade de abrir um diálogo, de começar a fazer um trabalho de educação social nas comunidades, porque senão o meio ambiente não aguenta. Vou passar uma parte aqui para o companheiro Everaldo Silva. Bom dia a todas e a todos. Acho que essa questão ambiental que o vereador Labanca está falando é de suma importância, mas uma das coisas assim, que a gente percebe é que existe uma coisa generalizada no Brasil, praticamente em todos os municípios, de se só atuar depois que acontece a tragédia, depois que acontece a catástrofe. Eu não vejo, assim, particularmente, em nenhum município, seja aqui de Pernambuco, seja do Brasil, alguém que faça com que exista a prevenção. Entendeu? Acho que isso aí é um dos maiores problemas que a gente que faz com que a gente tenhamos essas tragédias sempre seguidamente. Eu estava até vendo a reportagem sobre essa tragédia do Rio Grande do Sul, e lá em Porto Alegre existiam mecanismos que iriam minimizar essa tragédia lá na capital. Porém, por falta de manutenção, não foram acionados devido a isso, a tragédia foi bem maior do que deveria ter sido. Então, acho que está na hora, assim, principalmente dos governantes, seja de partido A, B ou C, começar a se preocupar com a prevenção. Enquanto a gente não tiver uma prevenção, enquanto a gente não tiver governantes que pensem dessa maneira, vai sempre acontecer tragédia em cima de tragédias. A gente vê anualmente tragédia no Rio de Janeiro, tragédia aqui no estado também, já teve tragédia em Jaboatão, tragédia em Recife, tragédia em Olinda também. E as coisas nunca são, acho que tem que ser mais levado a sério, porque isso faz toda a diferença. Senão, todo ano, a gente vai estar só atuando, né? Fazendo com que as pessoas se façam aquela corrente de solidariedade, mas nada disso vai adiantar se a gente continuar trabalhando do jeito que vem trabalhando, sem ter uma prevenção, sem ter uma seriedade nesse assunto. Porque a cada ano a tendência é piorar essa situação. Então, se a gente não tiver essa questão da prevenção levada a sério, sempre vai ter catástrofe em cima de catástrofe, e a gente vai estar só recolhendo os corpos, né, e contando os mortos nessas tragédias. Eu incorporo a fala de Vossa Excelência. Na realidade, realmente as gestões municipais, estaduais, muitas vezes deixam para fazer depois da tragédia, né? A gente tem que estar, logicamente, represando água, fazendo um trabalho, né, de construção de barragens, fazer um trabalho de, pelo menos, localizar aquelas localidades baixas que provavelmente vai ser afetada com a chuva, né? Mas o mais importante que eu acho nisso aqui tudo, que o município é fundamental para fazer isso, é o trabalho da educação social. E funciona. Você vê que o trabalho de contra o tabagismo, né, funcionou. Eu tive um amigo que foi na Europa agora, ele disse que a Europa toda, o pessoal fuma em tudo que é lugar, é fumante que só. E no Brasil a gente viu que o trabalho da educação social, feito agressivamente pela mídia, feito um trabalho sério, conseguiu reduzir a quantidade de fumantes que existe. A maioria hoje, ele sai com a orientação bem feita desse trabalho social de que fumar vai prejudicar a sua saúde. Então, o município é fundamental nessa questão.
Eu queria também cobrar aqui, né, eu acho que a gestão de Ana Calu ela vem dando algum resultado, melhor do que, pelo menos foi a melhor gestão que teve até agora, mas a gente andou visitando os postos de saúde e a gente vê que é uma situação ruim ainda com relação aos remédios. Por quê? O posto de saúde, ele tem lá 120 pacientes precisando de um remédio, né, para um controle de uma doença grave, como diabetes. E a prefeitura manda 40. Né? O agente de saúde, a pessoa que controla o remédio nos postos de saúde, ele passa a relação para a Secretaria de Saúde, informando quem é, aonde mora, CPF, tudo direitinho. Esses pacientes aqui necessitam desses medicamentos. E a Secretaria de Saúde manda 30% do que precisa. Então, é importante, são medicamentos que muitas vezes não é tão caro para a prefeitura, não é com uma quantidade absurda, mesmo somando todos os postos de saúde, né? E a gente vê nenhuma solução. A gente precisa colocar medicamento para a população, porque a população mais pobre, mais periférica, mais humilde, eles não terminam deixando o tratamento porque não tem condições de estar comprando um medicamento lá na farmácia, pagando. Então, a gente vem cobrar aqui, né? Eu reconheço um avanço que não é muito, mas tem um avançozinho, mas a gente precisa acabar com essa situação. Porque a população nos cobra, quando a gente vai para a rua, nos cobra, e a gente tem que cobrar aqui da gestão. Vamos organizar essa questão do medicamento, senhor prefeito. Obrigado, senhor presidente. Só isso mesmo. Próximo orador, o vereador Tony Magalhães. O senhor tem 15 minutos. Bom dia a todos, bom dia a todas, presente, pessoal que nos assiste aí nas redes sociais, bom dia. Gostaria primeiro registrar aqui a presença de Vivian, companheira aí do PT, grande nome na cidade de Olinda. Registrar também o conselheiro da OAB Olinda, o Guto Santa Cruz, que, graças a Deus, está afiliado aí ao PSB, é uma força dentro da nossa cidade. Mas, presidente, demais colegas, pessoal que nos assiste, me traz hoje o acontecido na 12ª sessão ordinária nessa casa. Eu sempre tive o orgulho e o prazer, e sempre vou ter, de representar o povo de Olinda nessa casa. Mas o que aconteceu nessa casa, e a isso eu posso falar, que eu estava presente, foi cenas lamentáveis do colega, que eu não gosto nem de citar o nome, quando a pessoa não está presente, mas é necessário, do companheiro Tostão. Em nenhum momento, isso aí eu deixo bem claro, em nenhum momento a companheira Adete Silva baixou o nível no discurso dela naquela sessão. Então, o ocorrido foi um destempero que não tem precedente nessa casa. Destempero de uma pessoa que não é desse momento do ocorrido, é de outras situações que a gente vê que essa casa precisa de pessoas preparadas para discutir as problemáticas de nossa cidade dentro do campo político. Foi exatamente o que Vossa Excelência fez.
E ele se doeu numa situação que eu não vi o porquê de tanta ofensa para Vossa Excelência. Eu acho que deve ter algo a mais que aí foge do que eu presenciei. Mas com isso, Dete, e companheiros de bancada, companheiros de colegiado, pessoal que nos assiste, a gente levou esse caso para estadual do nosso partido, o presidente Sileno Guedes, discutir com ele. Então, o PSB e o presidente Sileno Guedes me autorizou a encaminhar esse pedido de uma abertura de inquérito, que não poderia deixar de acontecer isso nessa casa. Então, eu estou aqui, já foi até lido, e deve existir outros pedidos de abertura de inquérito, que essa casa possa dar agilidade nesse processo e dar uma resposta à sociedade a respeito disso. Fato lamentável, a primeira casa legislativa do Brasil, a gente entra em companheiros, uma agressão, e mais grave ainda, uma agressão contra uma mulher. Então, nós que fazemos parte e somos da liderança do PSB de Olinda, estamos entrando aí com esse pedido de abertura de inquérito nessa casa, e aproveito e faço um apelo ao senhor presidente, viu, Saulo? Que essa comissão possa ser criada de uma forma distribuída entre os partidos dessa casa. Isso é um apelo que eu faço a Vossa Excelência, que a gente possa criar essa comissão e ser de uma forma mais democrática possível. Eu sei que, dentro do que vier desse inquérito, essa casa vai julgar o que é procedente a esse assunto. Dentro do regimento nosso interno, e aí Vossa Excelência, líder do governo, já está com ele aí, entreaberto, já vi, já está entreaberto. Essa parte da investigação, de uma abertura de inquérito desse tipo, ela se baseia nas leis estaduais. É o que fala a lei estadual. Então, vamos nos pegar a esse sentido, para não terminar em pizza. E, com certeza, essa casa vai dar a resposta que a sociedade olindense quer e necessita. Então, sem mais, meu presidente, muito obrigado pelo tempo cedido aí, e um bom dia a todos. Obrigado. Próximo vereador, vereador Bruno de Mello. Sim, vereadora. Bom dia a todos e todas. Vereadores da Casa Bernardo Vieira de Mello, a casa mais antiga do Brasil. É óbvio, eu não estava presente no momento, também sou autor aqui de um projeto contra a violência às mulheres, viu, Tony Magalhães? E a gente sabe da importância que é combater a violência, porque a gente sabe muito bem que isso é um ato incorreto. Cabe aí à Câmara de Vereadores, o presidente, a comissão fazer o que é certo, o que é que diz o regimento, e aí que siga os parâmetros. Dete Silva, independente de partido, de cor, de raça, a gente tem que combater a violência, certo? E, no mais, o tempo eu passo para o líder do governo. Próximo orador, vereador Severino Barbosa Biaia. Senhor presidente. Funcionando? Alô, alô. 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 Isso aí também, gosto disso aí. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham aqui nas galerias, minhas senhoras e meus senhores que estão nas suas residências, nos acompanhando
pelo canal YouTube, minhas senhoras e meus senhores, vereadores presentes. Primeiro, senhor presidente, eu, há alguns dias atrás, tratara aqui dessa questão da água, né? Isso nem se previa uma catástrofe dessa natureza lá no Rio Grande do Sul. E nós falamos aqui, naquela oportunidade, da questão dos 2/3 de água do planeta, 1/3 de terra só, dos 2/3 de água, 97% não são de águas potáveis, apenas 3% são de água doce e apenas 1% de água potável, enfim. E até naquele momento houve algumas insinuações de desentendimento, né? Só isso que pode dizer sobre aquela questão. Queria, antes de iniciar a segunda parte desse pronunciamento, senhor presidente, dizer que até está sendo tanto quanto desestimulante discursar nesta casa acerca de assuntos que não os projetos oriundos do governo e oriundos dos vereadores ou provenientes desta casa. Ainda assim, nos estimula, em alguns momentos, trazer alguns assuntos à tona. Na última sessão, gostaria muito de ter falado sobre o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Haja vista que eu nem sempre gosto de trocar o meu parco vernáculo pelo antivernáculo de ninguém. No entanto, não tive condição de discursar sobre o Dia Mundial da Língua Portuguesa, em razão de uma série de situações que vivenciamos. Quero dizer também, senhor presidente, em razão dessa situação que acompanhamos aqui semana passada, que a minha solidariedade ela é ampla, não só a uma mulher, mas a todas as mulheres, não só a uma pessoa comum, mas a todas as pessoas, que todos nós merecemos e temos o direito a ser bem tratados. Ademais, quando temos pessoas do sexo feminino e pessoas idosas também, que eu até me coloco nessa posição, que não sou mais uma criança como Tony Magalhães, Ricardo Souza e tantos outros. Mas é importante, senhor presidente, que nós saibamos que há um regimento, mesmo um tanto quanto obsoleto, e também a nossa lei orgânica, mas há um regimento a ser cumprido. E ainda por cima, nós sabemos que há um ordenamento jurídico no país. Então, agressões, elas estão tipificadas nos códigos penais, a Constituição traz o relato do que deve ser feito ou não, e o Código Penal principalmente. Então, é importante que nós saibamos que há essa necessidade imperiosa de que todos nós nos tratemos de forma urbana e de forma correta. É inadmissível que eu, ou qualquer um vereador ou vereadora, coloque posições desconexas ou contrárias à legislação. Eu não vou falar hoje em artigo definido, mas vou falar no artigo indefinido, para evitar que também está no regimento, na medida em que eu defino, eu dou a oportunidade de ser contrariado, de ser contradito. Então, vou falar no indefinido. O artigo indefinido é quem? Se eu disser fulano, eu estou definindo. Eu estou com a ata aqui na página 6,
que poderia ter acontecido coisa até mais chata naquela terça-feira, não é? Porque, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção do presidente, dos demais pares, do Legislativo, que passasse a cada vereador, já é tarde, já estamos no epílogo de mais uma legislatura, né, de um mandato. Ainda assim, eu sugiro que cada vereador receba a lei orgânica, receba o regimento interno, tenha na sua mão também, né, o regimento interno. É importante que tenha o regimento interno, que tenha uma Constituição estadual, que tenha, acima de tudo, a Constituição federal, e dê uma lida, dê uma folheada de vez em quando, não precisa todo dia, mas de vez em quando, não é? Que não é preciso ser advogado, ser bacharel, ou ser um intelectual, para, de vez em quando, ler, até mesmo porque todos sabem ler aqui, não é? Todos sabem ler. Então, na ata, na página 6, houve algumas insinuações maledicentes que não deveriam acontecer. Então, é importante que nós saibamos que é preciso que cada um se comporte da maneira que deve ser uma casa legislativa. O trabalho aqui tem que ser, a discussão tem que ser política, tem que ser propositária, ou de propostas, melhor dizendo, e não de agressões. A agressão ela é inadmissível, quer seja física, ou muito menos física, quer seja verbal. Então, a agressão não condiz com um grupo de pessoas civilizadas. A agressão não condiz com a Casa Legislativa. Nós não podemos estar chegando, de vez em quando, ou tentar, ou capaz de chegar a vias de fato. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente, né? Sob pena de que, na sessão seguinte, nós vamos estar aqui discutindo algo que deveria não ter acontecido. Não deveria ter acontecido aqui, mas aconteceu, né? Eu tive uma certa premonição naquele dia, né? Tive uma certa premonição. E assim, não foi por uma questão de não estar preparado até para o debate ou para rebater, mas por uma questão de intuição pessoal, né? Aquela premonição me veio, eu preferi, uma vez que não havia projetos assim para votar, eu já havia ouvido discursos de 3 parlamentares, estava acabando do 3º, e eu achei por bem, né, me ausentar. Se puder Ainda conceder assim, a parte... concedo a parte a Vossa Excelência, vereador. Eu agradeço a parte aí de Vossa Excelência. Vossa Excelência, como o decano dessa casa, sabe muito bem que essa casa é feita para discussões. E a gente precisa, cada um aqui, que faz parte desse colegiado, tem que estar preparado. A ironia vai existir, as indiretas vão existir. A base do governo vai defender o governo. Consequentemente, a oposição vai ironizar e vai trazer as problemáticas da cidade. O que aconteceu, para quem viu e quem presenciou, foi uma cena lamentável. Eu no tocante na questão da agressão entre 2 pessoas numa casa legislativa. Mais agravante é um homem agredir uma mulher. Aí você, no seu discurso aí, a gente tenta... logicamente que a gente não tem a inteligência e a capacidade que Vossa Excelência tem de discursar e de usar as palavras nos momentos adequados. Você está dando a entender que houve agressão de ambas as partes para um idoso. E eu não vi nessa questão. Eu acho que a gente precisa trabalhar o assunto dentro da realidade desse parlamento. O que aconteceu no dia... A gente entende que houve outros discursos, que houve algum tipo de excesso, mas a gente precisa trabalhar
E essa casa precisa dar essa resposta à sociedade dentro do acontecido. Houve uma agressão de um homem a uma mulher. Ponto. No meu modo de ver. Mas eu agradeço aí a parte de Vossa Excelência. Olha, eu, com todo respeito que eu tenho, que me é peculiar, que eu tenho a Vossa Excelência, eu não vou incorporar o discurso, porque, discurso de Vossa Excelência, haja vista que Vossa Excelência cometeu um equívoco. Eu não defendi que houve agressão das duas partes, em absoluto. Eu fui solidário com as mulheres, com as pessoas todas que não devem ser agredidas em hipótese alguma. É inadmissível a agressão, quer seja verbal, quer seja física, né, ameaças, isso aí não condiz com a nossa vida legislativa. Não deve ser. Aqui é uma discussão de propostas. Né? As críticas ao governo, desde que caibam, eu vou entender, desde que não caibam, eu vou rebater, enquanto líder do governo. No entanto, eu não posso deixar de citar o que está dentro da ata. Está aqui. Está escrito dentro da ata. Então, não pode. Eu estou querendo sugerir à mesa diretora, ao presidente, que haja essa informação ou essa colocação. Olha, cada um tem seu regimento, sua lei orgânica, para também saber que não pode usar de termos que venham agredir alguém verbalmente. Né? A oratória de cada um ela tem que ser caracterizada pelos seus projetos, pelas suas propostas, pela crítica ao governo. A crítica ela é inerente ao legislativo. Se nós tivermos aqui um legislativo onde a oposição não critique, não vai acontecer nada. Né? Então, vai caber a mim, enquanto estiver aqui nessa posição de líder da bancada, e arregimentar também os componentes da bancada para fazer a defesa. E isso, modéstia à parte, nós temos feito aqui ao longo desses anos, né, não digo com maestria, quem sou eu para ser tão, né, chegar a esse ponto, mas com uma certa capacidade. Né? Então, a gente tem feito isso. Mas eu quero colocar que há uma necessidade imperiosa, vereador, permita-me, Tony Magalhães, né, a quem eu tenho toda a consideração, amizade e respeito, né, é inadmissível e há uma necessidade imperiosa de que todos nós saibamos o que dizer, porque palavra dita não volta. Então, eu sugiro que os vereadores, as vereadoras, né, ao discursar, se contenham também. Né? Nós precisamos de dizer, olha, essa palavra aqui, ela tem uma conotação. Então, se eu não souber colocar aquela palavra com total, né, clareza, eu posso tentar arranjar um sinônimo. Né? E aí não agredir ou não criar um impacto maior no grupo que está aqui presente. Então, é importante que nós entendamos que cada um de nós tem um mandato outorgado pela população, que cobra de nós, e não cobra de nós estarmos aqui, que é o importante, na reunião, a partir do horário certo, não cobra de nós só apresentarmos projetos, mas também a população sente quando há. Vereador, eu peço que o senhor conclua, por favor. Eu tenho o tempo do vereador Bruno de Mello. É porque da dupla, o senhor e ele é do Avante. Então, o senhor tem 7,5 e ele tem 7,5. São 15 minutos. Aí passou já. Conclua, por favor. Obrigado. Então, o que nós gostaríamos aqui é que cada um tivesse em mente, né, que há essa necessidade de que nós saibamos realmente nos comportar, porque a população fora também vai nos cobrar. Né? O meu projeto, vereador, com todo respeito, Vinícius Castelo, o seu projeto, tudo que nós apresentamos aqui é importante. Nosso comportamento aqui também é muito importante para a sociedade que representamos. Então, eu gostaria de deixar essa sugestão para que cada um tivesse também essa linha de ação,
de comportamento para evitarmos, doravante, que aconteça situações dessa natureza. Muito obrigado, senhor presidente, pela benevolência. Encerrado o livro de oradores, peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. Presentes na ordem do dia da 13ª sessão ordinária. Vereador Irmão Biá, Bruno de Melo, Denise Almeida, Everaldo Silva. Ausente notificado, vereador Felipe Nascimento. Ausente notificado, vereador Tostão de Olinda. Misael Prechanista, Jasmine Araújo. Ausente notificado, vereador Flávio Nascimento, vereador Jojo Guerra. Opa, desculpa. Chegou já? Chegou, Flavão. Flávio Nascimento presente. Ausente notificado, vereador Jojo Guerra. Dete Silva, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo, Vladimir Labanca. 13 vereadores presentes, senhor presidente. Questão de ordem à vereadora Dete Silva. Mais uma vez eu saúdo a todos que estão presentes, aos vereadores, agradecer o apoio de cada um, mas eu quero deixar registrado aqui nessa casa que todo momento eu tive postura e tenho postura, tá certo? Hora nenhuma eu destratei o vereador Tostão, quem estava aqui no momento viu, ao contrário, eu parabenizei ele, porque na fala dele, ele disse que a governadora Raquel Lira autorizou ele representar ela aqui em Olinda. E eu disse, parabéns, vereador. Mas eu acho que quem tem que representar Raquel Lira aqui em Olinda se chama Jesuíno, porque foi ele que trouxe Raquel para fazer campanha aqui. No primeiro turno, foi essa a minha fala, e disse que ele que tem que cobrar de Raquel Lira benefício para a cidade de Olinda. Não quer dizer que os outros não tenham, mas também falei, né, que muitos estavam com outros candidatos que não era Raquel. Né? Inclusive, falei até da própria gestão, né, do prefeito, que ele não estava com Raquel Lira no primeiro turno, né, que caiu de paraquedas. Foi muita gente que caiu de paraquedas. Inclusive, falei até do vereador Misael, quando Labanca pediu para Misael levar, para a bancada levar para o governo o que estava acontecendo, e Misael pediu a parte e falou que não estava nesse papel de fazer, que não era garoto de recado. Foi isso mesmo, Misael. E eu parabenizei Misael, o vereador, por ele não se prestar esse papel. Porque eu acredito que o prefeito da cidade sabe muito bem que a cidade está destruída. Certo? E o papel da oposição aqui é questionar mesmo. Né? Na segunda-feira, eu estava na McLaren, que eu acho que, se alguns companheiros aqui não conhecem, mas a vereadora Dete Silva conhece. Da primeira à quinta etapa, Ilha de Santana, Jardim Atlântico, Os Morros, eu ando nessa cidade há muito tempo. Até quando eu era assessora do vereador Marcelo Santa Cruz, a gente andava toda a cidade de Olinda. Então, eu conheço a situação da cidade. E eu estava aqui debatendo isso aqui. Hora nenhuma eu abati a moral do vereador Tostão, nem de Jesuíno, nem de nenhum vereador, para ser desmoralizada a esse ponto que eu fui. Certo? E, como o senhor falou, vereador, palavra dita não se tira. Certo? E a minha imagem ficou manchada na sociedade. Para quem não me conhece, vai pensar que a vereadora Dete Silva é bandida, mas eu não sou bandida. Eu acredito que essa casa aqui não é lugar de bandido. É lugar de parlamentares, de pessoas sérias que representam a população. Até porque, para a gente sair candidato, tem que ter as certidões criminais. E nada prova ao contrário da vereadora Dete Silva. Então, foi cometido aqui um crime político contra a vereadora Dete Silva. Eu fui totalmente desmoralizada. E nenhum
discurso que venha se colocar aqui justifica o que foi feito. Mais uma vez, eu me sinto ofendida nessa casa, porque eu estou sendo vítima. E então, não aceito que me coloque como errada também. Né? Como a vilã, estou saindo aqui como a vilã. Hora nenhuma eu falei nada, nem agredi nenhum parlamentar aqui nessa casa. Então, eu não aceito ser agredida. Por ser mulher, por ser negra, isso é uma violência. Como é que a gente fala que defende mulheres e, na hora de punir o agressor, ainda tem pessoas que falam muito bonito, por isso que a vereadora Dete Silva não fala. Né? Eu vim do povo, vim da favela e sou considerada uma grande liderança. Por isso que tinha muita gente lá. Quero agradecer a Guto, Santa Cruz, grande advogado que está aqui, né? A Cida Predosa, vereadora, a Vívia, ao pessoal do sindicato, a todo o pessoal que abraçou a vereadora Dete Silva, né? E os vereadores que aqui estavam. Se eu ofendi Jesuíno por dizer que ele apoiou a Raquel Lira, me perdoe, vereador. Me perdoe, Misa. Me perdoe, porque eu, a única pessoa aqui, não sei, viu, Tony, porque Tostão agiu dessa forma comigo. Porque foi lamentável. Porque eu nunca agredi o vereador. Ao contrário, eu sempre falei para Saulo, o vereador Tostão, ele, várias vezes na sessão, ele passa mal, tem que dar um chazinho a ele, né? A gente tem que cuidar dele, talvez tenha até uma ambulância aí, porque pode ser que ele tenha... E nunca ataquei o vereador, mesmo ele sendo da base, já com medo, porque, às vezes, a gente fala que o governo está despreparado, né, na saúde, em tudo, né, e o povo leva para o coração, aí termina tendo um infarto. Porque se a gente for discutir mesmo a situação da cidade, quem defende o governo, quem está na base, não tem o que alegar. Aí passa mal, aí diz que a gente está aqui desmoralizando, não. Falar a verdade não é desmoralizar, não. Obrigado, presidente, pela parte. Tem mais alguma parte? O vereador Jesuíno? O vereador Jesuíno. Bom dia a todos os vereadores. Desculpa, a parte não, questão de ordem. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras. Primeiro, me solidarizar, Betete, com a situação que ocorreu na semana passada. A gente sabe, viu o destempero e a gente viu que não tinha necessidade, né, de acontecer o que aconteceu. A gente tem que ter muito cuidado aqui, aí eu falo todos os vereadores, e como o vereador Biai aqui colocou, às vezes uma palavra que é colocada ali naquele momento termina atingindo, né, a moral de todos. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado aqui, porque inclusive, alguma palavra dessa podendo atingir, né, e a pessoa sentir, né, que realmente foi atingida ali moralmente, né, é também um momento de poder entrar também com alguma situação no Conselho de Ética. Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado com os debates que é colocado aqui. Os debates aqui a gente tem que se colocar sempre na questão política e não na questão pessoal. Né? A gente teve vários debates, vários enfrentamentos, entendeu? Com vários vereadores de oposição, de situação, mas a gente sempre colocar e sempre respeitar a todos os colegas. Eu vejo aqui, às vezes, só o tratamento, e se for colocar, e se for ver no regimento da casa, nós temos que nos tratar como Vossas Excelências. E muitos não são colocados dessa maneira. Entendeu? Então, eu acho que aqui é um momento de debate, é um momento da gente discutir, mas discutir com classe, com educação, porque tudo que acontece aqui verbera para fora, da Câmara, né, ou para fora hoje do Eufrásio Barbosa. Então, eu quero aqui me solidarizar. Eu acho que o Conselho de Ética vai ser instaurado e a gente vai poder acompanhar tudo que aconteceu, né, e que pode acontecer, né, e punir, né, como no regimento está lá, que seja punido de acordo com o que for colocado no regimento. Então, pode ter certeza que a Câmara vai estar atenta, né, o presidente está atento a toda essa situação e que isso sirva de lição, né, para que outros colegas, né, possam ver todo o movimento que está acontecendo. Né, eu acho que realmente a questão da falta de respeito, principalmente com a mulher,
independente da classe social, mas a falta de respeito com a mulher, ela foi grande, e a gente precisa realmente ver da maneira que pode ser resolvida, né, com a sua punição, e pode ter certeza que o Conselho de Ética vai estar atento. Mas, como já disse, isso foi um exemplo, isso foi uma amostra do que pode acontecer com vários colegas, não entre homens e mulheres, mas às vezes também entre homens com homens também, no sentido masculino mesmo, né? Então, vamos ver a maneira de como a gente vai estar colocando as nossas palavras para que a gente não possa sofrer nenhum dano mais na frente com todos os colegas aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Na última sessão eu não participei por motivo maior, mas nós vamos tomar os procedimentos legais. Já estamos instalando a comissão de ética, que vai ser composta pelo vereador Jesuíno, a vereadora Denise Almeida e o vereador Everaldo Silva. Aí a comissão de ética, ela vai trabalhar durante esses 90 dias sobre o ocorrido. E tenho certeza que a comissão de ética ela vai ter que ir pelo regimento, independente de qualquer um vereador, independente de partido ou de qualquer uma coisa, a comissão de ética ela vai seguir o regimento, não importa quem seja o vereador. Então é lamentável, eu sou contra também qualquer tipo de violência contra a mulher, onde eu tenho mãe, filho, amigas, onde tem que existir o respeito. E o respeito é prioridade. Da forma que se estiver errado contra a mulher, tem que ser punido. E vai ser punido. Não tenha dúvida disso. Mas quero dizer aqui bem claro, e dizer à vereadora Odete Silva que eu estou aqui e lhe apoio. Não só porque a senhora é vereadora, mas como mãe, como representante também aqui na Casa Bernardo Vieira, como mulher. Então, quero aqui agradecer, encerro essa sessão e convoco a próxima. Quero aqui só deixar registrada aqui a presença do meu amigo ali, Guto Santa Cruz, nesse teatro aqui onde a gente está. O nome do teatro é o tio dele, quero deixar aqui um abraço. Ao meu amigo Berg, que está ali, ao meu amigo Alisson, que está ali também, o amigo Júnior Alves, a Vivi Farias e todos esses que estão aqui hoje nessa sessão. Agradeço a todos vocês e encerro essa sessão para o dia 21, convoco a próxima sessão para o dia 21/5 no horário regimental. Obrigado a todos e fiquem com Deus.